Fala moçada, beleza? Tudo na paz, tudo tranquilo? Bom, meu nome é Herbert, eu sou professor de Geografia, professor de Conhecimentos Gerais. Eu estou aqui para mais uma aula de Geografia, Geografia de Mato Grosso, com ênfase no município de Campo Verde. Haja vista que tem um concurso que vai acontecer por esses dias. E, com base no edital do concurso, eu preparei assim algumas noções de conhecimentos gerais sobre Campo Verde, né? Mas para a gente entender um pouquinho sobre Campo Verde, é importante que a gente faça uma reflexão geral do Brasil e também de Mato Grosso. Bom, então vamos lá, olho nos slides. Vamos começar com o Brasil. Bom, o Brasil é esse país que vocês estão vendo aqui no mapa mundi. Ele está localizado em 3 hemisférios, olha só. Então aqui, onde a setinha está passando, fica o meridiano de Greenwich. Aqui fica a linha do Equador. Então o Brasil está a oeste do meridiano de Greenwich. Ele é cortado pela linha do Equador. Cerca de 7% do Brasil está no hemisfério norte e o restante, 93%, no hemisfério sul. Então é um país basicamente tropical. E aqui nós temos o Brasil dentro da América do Sul. Vocês podem perceber que o Brasil ele faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador. O Chile e o Equador. O Brasil ocupa 47% de toda a América do Sul. Isso é aproximadamente a metade, né? É o 5º maior país do mundo, com aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É o 5º país mais populoso, aproximadamente 210 milhões de habitantes. Não chega a isso, né? Andei dando uma olhada no IBGE, hoje, 2019, está aí na casa dos 208 milhões. Possui 26 estados e 1 distrito federal. Então, se a gente for dividir por regiões, daqui a pouco eu vou mostrar as regiões para vocês. Ó, são 7 estados na região norte, 9 estados na região nordeste, 4 estados na região sudeste, 3 estados na região sul, 3 estados na região centro-oeste, mais o Distrito Federal que fica dentro do estado de Goiás. 5 macro-regiões políticas: sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. E 3 regiões geoeconômicas. Isso é muito importante, tá? Porque essas regiões não obedecem os critérios políticos, as divisões políticas, e elas são muito cobradas no concurso. É o Centro-Sul, a região amazônica e a região Nordeste. Bom, vamos ver agora as regiões brasileiras. Nós temos aqui, essas regiões são políticas, tá, pessoal? Essas são as regiões que são consideradas de acordo com o IBGE. Então nós temos a região norte, né? Na Amazonas, Rondônia, Acre, Pará, Roraima, Amapá e Tocantins. A região nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A região sudeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. Então são 26 estados. Essa aqui é a região geoeconômica. Essa região, que foi proposta pelo professor Pedro Pinchas Geiger, professor da USP, né, durante a década de 1960, ela obedece a critérios naturais. Se vocês observarem aqui, ó, Mato Grosso, cerca de 60% de Mato Grosso está dentro da região amazônica. Então essa região visa, além dos critérios naturais, as atividades econômicas. Por exemplo, essa região de Mato Grosso que vocês estão vendo aqui, essa parte dela é baseada na agropecuária e também no extrativismo. Essa parte de Mato Grosso, que faz parte da região centro-sul, é uma parte mais industrializada, mais voltada para a industrialização, que tem os meios de transportes mais bem desenvolvidos. A região nordeste é uma região bastante antagônica, né? Você tem aqui todo o litoral que é bastante rico, sobrevive do turismo. Você tem a região do agreste, o sertão nordestino e o meio norte, e sobrevive basicamente da agricultura, do extrativismo. E a região centro-sul tem as maiores indústrias, tem os maiores polos, né, tanto
industriais, tanto de comércio, né? O maior centro educacional, as maiores universidades e o maior PIB do Brasil, cerca de 70% do PIB brasileiro está na região Centro-Sul. O maior potencial demográfico, quase 80% de todos os habitantes do Brasil está nessa região Centro-Sul. Mas também tem os maiores problemas, né? Maiores formações de favelas, focos de violência e assim por diante. Bom, agora vamos falar um pouquinho de Mato Grosso. Mato Grosso é esse estado que vocês estão vendo aqui, ó, pintadinho de vermelho, dentro do Brasil, faz parte da região Centro-Oeste. Né? Se formos observar aqui, olha só, ele faz limites com o estado de Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul e uma fronteira internacional que é a Bolívia. Mato Grosso fica certinho no centro do Brasil. O ponto geodésico da América do Sul fica em Mato Grosso, para ser mais exato, na Praça Pascoal Moreira Cabral, em Cuiabá, onde já foi a Câmara dos Deputados e hoje é a Câmara dos Vereadores. Então, certinho aqui nessa região, no centro de Mato Grosso, fica a mesma distância para os dois extremos, tanto para o Oceano Atlântico quanto para o Oceano Pacífico. É o terceiro maior estado do Brasil, ficando atrás do Amazonas e do Pará. Ele é pouco populoso, né? Tem aproximadamente 3,3 milhões de habitantes, isso daí, né, para um território de pouco mais de 900 mil quilômetros quadrados, né, dá 3,5 habitantes por quilômetro quadrado, então ele é fracamente povoado. Tem grandes vazios demográficos, somente nessa região mais ao norte. Possui 3 biomas, essas características físicas de Mato Grosso, né? O Cerrado, a Amazônia e o Pantanal. Então, toda essa região que vocês estão vendo aqui, ó, a seta está passando, né? Do sudeste tendendo para o sul e o centro de Mato Grosso, vigora o bioma do Cerrado. Essa região aqui, próximo da fronteira com a Bolívia e a divisa com o estado de Mato Grosso do Sul, fica o Pantanal, que é um grande complexo, né? Por alguns considerado bioma. Nessa região mais ao norte, a floresta amazônica. Possui 3 bacias hidrográficas, a bacia do Alto Paraguai, ou simplesmente bacia hidrográfica do Paraguai, a bacia amazônica e a bacia do Tocantins-Araguaia. E é o berço do agronegócio nacional, também considerado o celeiro do Brasil. Nós somos grandes produtores de soja, de milho, de algodão, maior produtor de carne bovina brasileiro e assim por diante. Bom, e as regiões de Mato Grosso? Nós temos algumas divisões por região. E aqui eu coloquei algumas. Essas aqui são as macro-regiões. De amarelo nós temos as regiões de Barra do Garça, ou região leste. De azul a região de Rondonópolis, também chamada de região sul. De marrom a região centro, que é Várzea Grande. E outro centro aqui que vocês estão vendo, o número 4, que é Cuiabá. A região oeste, a região de Cáceres, né? Vale Paratanga, Mirassol, Pontes Lacerda, né? E essa região aqui, ó, Tangará da Serra, que é o médio norte, indo até Aripuanã, Cornisa, e o Nortão, que é a região de Sinop. Outra forma também de macro-região, né, é desse mapa que vocês estão vendo aqui, que também já é uma subdivisão um pouco maior, pegando outras cidades. E tem as mesorregiões, essas são as mais cobradas, né? O norte mato-grossense, o nordeste mato-grossense, o sudeste mato-grossense, o centro-sul e o sudoeste mato-grossense. Essa região aqui do sudeste mato-grossense, bem nessa regiãozinha aqui é onde fica Campo Verde, que é o nosso principal foco de estudos de hoje. É onde fica também a região de Primavera do Leste, né? Se vocês observarem, é essa região aqui, ó. Tá? Bom, as micro-regiões. As micro-regiões já tem uma grande quantidade de divisões. Mato Grosso tem 141 municípios. Eu não consegui deixar essa imagem mais nítida para vocês. Mas aqui nós temos os 141 municípios de Mato Grosso. Então a gente vai dar uma ênfase aqui, ó, nessa região aqui, tá? Essa região aqui, ó, o número 23, que é Campo Verde, que é a região
faz parte da micro-região de Primavera do Leste, que é o que nós vamos estudar hoje. Então vamos lá, vamos ver sobre Campo Verde, né, moçada? Então tá aqui a região de Campo Verde. Ele faz fronteira com o município de Primavera do Leste, né, com o município de Dom Aquino. Aliás, ele era um distrito, já foi distrito de Dom Aquino. Ele faz limites, né, com Nova Brasilândia, com Chapada dos Guimarães e toda essa região aqui que pega a grande Chapada dos Guimarães ou Planalto dos Guimarães é onde fica Campo Verde. Nesse mapa fica um pouco mais nítido, né, para a gente poder observar a região onde ele se localiza. Então ele está do centro tendendo para o sudeste. Então, se por acaso cair na prova qual a região, a mesorregião em que Campo Verde está localizado, região sudeste mato-grossense, na micro-região de Primavera do Leste. Vamos ver um pouquinho as características gerais, né? Como já disse, mesorregião do sudeste mato-grossense, micro-região de Primavera do Leste, fica a 130 km de Cuiabá, 65 km da Chapada dos Guimarães e 100 km de Primavera do Leste. Tá, esses dados, 130 km de Cuiabá, ele é um pouco relativo, depende bastante da fonte que foi feita a pesquisa. Nessa mesma aula aqui, eu peguei dados do IBGE, peguei dados também do portal Mato Grosso e dados oficiais da Prefeitura de Campo Verde, né, e divergem um pouco. Tem dados que dá 127 km, tem outros que dá 128, tem outros que dá 130 km. Então depende muito do local onde foi medido, né? Então é aproximado. E da mesma forma a distância de Primavera do Leste, né? Tem fonte que coloca 101 km, tem outro que coloca 100 km. Localiza-se a uma latitude 15 graus sul e uma longitude 55 graus oeste, estando a uma altitude de 736 metros. Então, é uma região de planalto, né? Planalto é aquela forma de relevo bastante erodida, e que fica aí entre 200 e 2.000 metros de altitude. Então, é próximo da altitude de Chapada dos Guimarães. Aqui, como vocês podem observar, foi um print que eu tirei da página do IBGE. Né? Então, quem nasce lá chama-se Campo Verdense. O atual prefeito é Fábio Schrotter, não sei se é assim que pronuncia. E tem uma população estimada em 42.871 habitantes. Essa estimativa é de 2018. O último censo oficial do IBGE foi em 2010, onde foi constatado 31.589 pessoas. Isso dá uma densidade demográfica de 6,61 habitantes por quilômetros quadrados. Então, se vocês observarem, ele também, de acordo assim com toda a sua área, né, ele é fracamente povoado. Bom, eu coloquei aqui a bandeira porque esses municípios do interior de Mato Grosso, essas bancas que vêm lá do sul, principalmente do Paraná, eles têm o hábito de perguntar muito sobre a bandeira, sobre o brasão. Então eu coloquei algumas características da bandeira e tirei fonte do próprio site da prefeitura, o que eles falam sobre a bandeira, né? E aqui está, ó, foi criada a bandeira, olha só, 4/7/1988, que é a fundação da cidade, a data de aniversário da cidade. Até esse momento, ele era um distrito de Dom Aquino, como já falei para vocês, né? E passou a se chamar Campo Verde. A bandeira, né? A bandeira municipal foi uma obra de Júlio César Balestrin, né? Faz parte integrante os símbolos, escudos, enfim, aqui está tudo relacionado à bandeira, né? A ordem das coisas, o verde significa o começo de um novo município, no qual é muito rico em recursos naturais, o que originou o nome do município. O branco significa a paz, a harmonia, a cordialidade entre nosso povo. O azul significa que almejamos do trabalho e dedicação que todo campo verdense espera do nosso município. Ok, os símbolos da bandeira. Primeiro, o escudo. Representa a coragem do povo que desbravou essas terras. O símbolo da defesa dos direitos do nosso território para que nosso povo tenha paz e tranquilidade. O lema do escudo: defendemos com bravura os nossos direitos adquiridos. O castelo: erguemos um município forte que possa atender
todo o seu povo lhe dê segurança, significa a união, a dedicação, a fortaleza do nosso povo. O lema do castelo: unidos construiremos um município forte e progressista. O círculo: o orgulho de pertencermos a um estado grandioso, a caminho do desenvolvimento, Mato Grosso, né? O sol: o direito e igualdade para todos os municípios. A pomba: paz e fraternidade. A estrela: temos fé e esperança que não sejamos esquecidos. O milho e a soja: símbolo real da nossa base econômica. O símbolo da água, porque estamos sem terras abastecidas com recursos hidronaturais. Então, olha só, esse símbolo da água foi com base na realidade que eles viviam na década de 1980. Hoje tem-se a visão que o Cerrado, que é a região onde encontra Campo Verde, é a caixa d'água do Brasil, porque tem muitos lençóis freáticos, tem muita água subterrânea. Em Campo Verde faz parte, né, da bacia do Tocantins-Araguaia. E por fim, a faixa. É um mérito honroso que homenageamos Campo Verde por sua emancipação. Vamos falar aqui rapidamente da economia. A base econômica do município de Campo Verde é a agricultura, como boa parte de Mato Grosso, não é verdade? Com destaque para a soja, para o sorgo, para o milho, para o algodão. A pecuária de corte, cria, recria, engorda, a agroindústria, o comércio, o turismo ecológico. Na pecuária eu vou destacar a criação de aves, né? Vou destacar a avicultura para a produção de ovos. Campo Verde tem um destaque nacional muito grande, porque produz muitos ovos, né? E aqui tem uma reportagem do próprio site de Mato Grosso, de 14 de setembro de 2018. Opa, voltando aqui. Olha só, são dados oficiais, tá? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou, na quinta-feira, dia 13, os dados da produção agrícola dos municípios brasileiros em 2017. Campo Verde é o quarto maior produtor de Mato Grosso e o 10º no contexto nacional. De acordo com os números disponibilizados no IBGE do ano passado, foram cultivados 416.601 hectares de lavouras em Campo Verde, com destaque para a soja, 235.000 hectares colhidos, o algodão, 75,5 e o milho, 92,8. Ainda, de acordo com o IBGE, a produção agrícola de Campo Verde gerou uma receita de R$ 1.778.134.000. A produção de soja respondeu pela maior parte desse montante. Então a soja aí, um grande destaque, né? E o algodão foi responsável por uma grande receita financeira, e depois o milho. À frente de Campo Verde, no ranking dos municípios mato-grossenses, com maior valor de produção agrícola, pela ordem, são Sorriso, né? Que é o que mais arrecada no estado, Sapezal e Campo Novo dos Parecis. Do quinto ao 10º estão Nova Mutum, Nova Ubiratã, Diamantino, Primavera do Leste, Querência e Lucas do Rio Verde. A propósito, só completando essa reportagem, né, que é oficial da prefeitura, né, Campo Verde está aí entre os 10 municípios mais ricos do estado, né, ficando atrás de Cuiabá, Rondonópolis, Várzea Grande, Sorriso, Primavera do Leste. Então está bem próximo, né, desses municípios considerados mais ricos do estado. Para o prefeito Fábio Schotter, os números atestam que a agricultura e as atividades relacionadas a ela são a mola propulsora da economia de Campo Verde. É isso aí. Então vocês podem perceber a questão do agronegócio, tanto que é forte. Aqui uma curiosidade bem interessante, né? Durante muito tempo, Campo Verde fica conhecido como a capital nacional do algodão. Já chegou até de ser conhecido como a capital do algodão e do ovo. E aqui uma pequena reportagem, também oficial da prefeitura, que atesta esse título, né? E algumas imagens dessa atividade que é comum em Campo Verde. Bom, um pouquinho de história só para a gente entender a influência cultural, né? A questão dos sulistas. O início lá não foi do povoamento da região, não foi pelo pessoal do sul, tá? Então a região de Campo Verde ela é povoada desde o século XVIII e ela começou lá com os Borges, com os Fernandes, durante o século XVIII. Eles eram mineiros, então o pessoal que veio do sudeste. Mas foi com o pessoal, os sulistas,
Tá? Então foi esse pessoal aqui que veio lá do Rio Grande do Sul, que veio do Paraná, principalmente do Paraná, durante as décadas de 1960 e 1970, né, que começou a ter um desenvolvimento muito grande. Olha só o trecho aqui da reportagem. A chegada dos colonizadores gaúchos deu um novo impulso ao cerrado, até então inóspito e improdutivo. Vamos lembrar as características do bioma do cerrado, né? O solo é laterítico, muito ácido, pobre em minerais. Porém, mesmo tendo tudo isso, né, com a Revolução Verde, com os fertilizantes químicos, com a prática da calagem, né, introdução de calcário para eliminar a acidez ou minimizar a acidez do solo, ele fica altamente produtivo. E hoje a região do Cerrado é a região que mais produz soja por metro quadrado no mundo. E aqui, ó, com a tecnologia adequada, o solo tornou-se extremamente produtivo. Tá? Isso foi bem interessante. Ó, em 1984 lançou o loteamento Campo Real, que depois, olha só, que depois passou a ser chamado de Campo Verde. E a emancipação foi 4 de julho, através da Lei 5.314, 4 de julho de 1988, foi uma lei criada pelo deputado estadual Moisés Feltrin, e na época o governador do estado era Carlos Bezerra. Ok? Algumas características naturais dessa região. Acredito que no concurso não deve cair essa parte mais física da geografia. Mas vamos dar só uma pequena repassada, porque nunca é demais, né? A gente não sabe o que os avaliadores, o que a banca vai cobrar, né? A altitude 735 metros aproximadamente, né? A distância da capital, como eu disse para vocês, isso aqui foi tirado do portal Mato Grosso, 127 km. No outro portal lá, que foi o IBGE, está 130 km, né? A extensão territorial, 4.795 km, né? E 4.785 km quadrados o município. É localizado na mesorregião 130, região sudeste, né? Na micro-região 536, que é de Primavera do Leste. O relevo é o Planalto dos Guimarães, fazendo aquela parte daquela chapada dos Guimarães, aquela região ali da bacia sedimentar do Paraná, né? Pegando ali toda aquela região da Serra dos Coroados, da Serra do Roncador. Possui como formação geológica coberturas não dobradas do Fanerozoico, a subbacia ocidental quaternária da Bacia do Paraná. A bacia hidrográfica predominante é a Bacia do Tocantins-Araguaia, tá? E a Bacia do Prata, pegando ali aquela região ali, ó, entre a Bacia do Alto Paraguai, que é uma subbacia da Bacia do Prata, né? Por fim, o tipo climático, que é o quente subúmido, né? Esse quente subúmido, pessoal, é o tropical típico, em que tem duas estações do ano bem definidas. Você tem um período de chuva e tem um período de seca. Então, o período de chuva começa aí final de setembro, vai até abril, começo de maio, né? Então, final de abril, começo de maio até o começo de setembro, você tem um período de estiagem, um período de seca, né? A precipitação, em média, 1.750 milímetros, né? Com intensidade máxima de dezembro, janeiro e fevereiro. E esses 1.750 aqui também, pessoal, é meio relativo, depende bastante de uma época do ano para o outro. Tem ano que chega a 2.000 milímetros, né? A temperatura, em média, 22 graus, porém já foi registrado 40 graus como temperatura máxima e 0 graus como temperatura mínima. Bom, é isso aí. Espero ter ajudado vocês um pouquinho com conhecimento geral, né, sobre o município de Campo Verde. Espero que todos vocês tenham uma boa prova. Fiquem com Deus e até a próxima.